Olá, meus queridos amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, como sempre, eu espero que muito bem, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Bom, a palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje é um pouco polêmica, porque o assunto está diretamente ligado à justiça, o caráter e a bondade de Deus, a misericórdia e a soberania de Deus. E antes de comentar sobre isso, eu gostaria de dizer para vocês que Deus ele tem um inimigo muito poderoso. Deus, na verdade, tem diversos inimigos, muitos inimigos. Quando eu digo muitos inimigos, eu falo dos seres humanos mesmo. Muitas pessoas não gostam de Deus, muitas pessoas estão decepcionadas com Deus, muitas pessoas não acreditam na justiça e na bondade de Deus, porque nós nos deparamos todos os dias com a maldade, com a violência, com o sofrimento, com a fome, com as doenças, e isso coloca em xeque o caráter e a bondade de Deus. Se Deus pode todas as coisas, então por que Ele permite que tudo isso aconteça? Acontece que Deus também tem um inimigo muito poderoso e um inimigo invisível para todos nós. E esse inimigo poderoso, que é o arqui-inimigo de Deus, ele tem os seus companheiros, ele tem um exército que trabalha 24 horas por dia para tentar nos destruir, para nos acusar diante de Deus, e ele só não destrói Deus porque ele não tem esse poder. E como tudo isso começou? Por que então que existe o sofrimento, as doenças, a fome, as angústias, depressão? Por que nós nos deparamos com todos esses dilemas todos os dias? E aparentemente parece que não tem solução. Parece que Deus ele está inerte a tudo isso. Parece que Deus ele está inerte a todo esse sofrimento. Por quê? Porque Deus, sendo soberano, onisciente, onipotente, porque Ele não acaba com o mal de uma vez por todas? Hoje eu quero trazer essa resposta aqui para vocês. Nós estamos diante de um grande conflito universal. Prestem bem atenção. Diante de um grande conflito universal. E como tudo isso começou? Como tudo isso começou? A partir do momento que Deus resolveu criar alguma coisa, quando Deus resolveu criar seres, que eu acredito particularmente que foram os anjos, os primeiros seres criados por Deus, Deus em sua onisciência, ele sabia que ele poderia ser rejeitado. Ele sabia que um desses seres poderia se rebelar contra ele. Deus sabia disso. Deus não foi pego de surpresa. Então vou mostrar aqui para vocês, eu vou ilustrar aqui para vocês como tudo isso começou. E se der tempo, se o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar para vocês também como tudo isso vai acabar. Então, para começar, eu gostaria de ler para vocês o livro de Ezequiel, a partir do capítulo 28, Ezequiel, na verdade, o capítulo 28, a partir do versículo 13, que diz o seguinte: Estavas no jardim do Éden, jardim de Deus, e de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e a esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Então, quando Deus criou esse anjo, Deus criou esse anjo muito belo, muito formoso. E Deus preparou para ele alguns ornamentos, quais? Pedras preciosas, alguns ornamentos que eu acredito ser colares, talvez pulseiras, enfim, ornamentos muito bonitos, feitos de sárdio, topázio, diamante, pedras preciosas, né? E tudo isso foi preparado para ele. E aí ele diz o seguinte aqui no versículo 14: Tu eras o querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus,
no brilho das pedras andavas. Então, quando Deus criou esse querubim, que era o querubim da guarda, ungido por Deus, abençoado, santificado, e que propagava a lei moral de Deus, os princípios de Deus por todo o universo. E ele andava no meio das pedras, no brilho das pedras andavas. Por quê? O brilho dele era tão intenso, ele tinha uma luz tão intensa que quando ele passava por entre as pedras brilhavam com o esplendor da sua glória. Versículo 15. Perfeito eras nos teus caminhos, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, perfeito era nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. Até que se achou algo estranho no teu coração. Até que se achou uma violência, uma maldade, uma dúvida. Até que se achou iniquidade em ti. Ótimo. Então aqui a gente tem um vislumbre do que estava acontecendo no coração dele. E aí o versículo 17 diz o seguinte: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, e corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para que te contemplem. Ou seja, perfeito eras nos teus caminhos. E no seu coração, você começou a se encher de orgulho, de vaidade, de arrogância, porque você era bonito, porque você era inteligente, porque você era sábio, porque você era dotado de um intelecto perfeito. Perfeito era em teus caminhos. Você não tinha nenhum defeito. E por conta da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria. Então, como você era sábio, você ficou louco. Por quê? Por que isso aconteceu com ele? Por conta do poder? Por conta do status? Por conta da posição que ele tinha no céu? Por conta da sua formosura, da sua beleza? Porque ele estava estabelecido no Monte Santo de Deus? Enfim. E aí, Isaías, o livro de Isaías, a partir do capítulo... Deixa eu ver aqui. Capítulo 14, a partir do versículo 11. 11 não, desculpa. Do versículo 12. Olha o que diz. Porque depois disso, Lúcifer, que era esse querubim, ele começou a introduzir algumas dúvidas no coração dos anjos, dos seres celestiais. E aí Deus nos diz o que acontecia no coração dele, qual era o pensamento dele, depois que a sabedoria dele foi corrompida. Olha só o que ele disse. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu levava a mensagem de Deus para todas as nações. Você proclamava o amor de Deus, os princípios de Deus, o amor de Deus. Tu debilitavas as nações. Versículo 13. Tu dizias no teu coração, olha o que ele dizia no coração dele. Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Olha só que interessante. Ele começou a cobiçar o lugar de Deus. A cobiçar. E na loucura dele ele disse, eu subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Exaltarei o meu trono, serei semelhante ao Altíssimo.
Ele pensava isso. E aí, ele não se contentava. Ele não se contentava em apenas ser o anjo que ele era e ter a posição que ele tinha. Então ele começou a propagar isso para os outros anjos, colocando em dúvida o caráter de Deus, a justiça de Deus, dizendo que Deus era tirano, dizendo que Deus era injusto e que as criaturas de Deus não eram livres, que era uma farsa, que era uma mentira, que Deus era tirano e que Deus era mentiroso. E aí, não parou por aí. Depois que ele propagou, então, todas essas mentiras em relação ao caráter de Deus, vejam só o que aconteceu. Apocalipse, capítulo 12, a partir do versículo 7. Depois, então, que Lúcifer espalhou toda a sua mentira entre os seres celestiais, entre os anjos, olha o que aconteceu. Houve peleja no céu. Peleja é a mesma coisa que batalha, guerra. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia, não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, depois disso, Deus expulsou Satanás e seus anjos do céu, porque ali nunca mais os seres celestiais teriam paz, porque Satanás desejava guerra, ele estava com ódio de Deus, ele estava com ódio de tudo, ele estava com ódio dos anjos bons, os anjos que estavam do lado de Deus, ele estava com ódio de tudo, e houve essa peleja no céu. Tá, Robson, mas onde entra o sofrimento? Cadê o sofrimento? Pois bem, vou mostrar para vocês. Gênesis, capítulo 3, que diz o seguinte. Lembra lá que ele disse, em Apocalipse 12, que foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, o diabo, chamado Satanás? Pois bem, vejam só. Mas a serpente, Satanás, mais sagaz de que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha só. Satanás ele implantou uma dúvida no coração de Eva. Eva, como não conhecia a mentira, como Eva era pura, não tinha maldade, e como Satanás, através da mediação, entrou na serpente, que era o animal mais lindo, mais belo e mais bonito daqui da terra, do jardim do Éden, usou a serpente para seduzir Eva. E ela acreditou. E aí, algo aconteceu no coração de Eva. Algo estranho aconteceu no coração de Eva. O que aconteceu no coração de Eva? Vejam só. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, então assim, a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ou seja, cobiça,
Ela começou a cobiçar a inteligência. Não foi apenas o fruto, o causador de todo mal, mas foi o que aconteceu no coração dela. Tomou-lhe do fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. O que aconteceu depois disso? Abriram-se então os olhos de ambos. Então, quando eles comeram, eles perceberam que eles fizeram algo errado. O que fizemos? O que nós fizemos? Eles perceberam que algo errado havia acontecido. E percebendo que estavam nus, não apenas nus fisicamente, mas nus de espírito. Porque ali então eles perderam completamente aquela comunhão perfeita que eles tinham com Deus. Eles estavam nus. A carência entrou no coração de Eva e de Adão. A carência, a angústia, a tristeza, a culpa, o remorso. Eles perceberam que eles estavam nus. Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus. O homem e sua mulher por entre as árvores, o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore de que te ordenei que não comesse? Então disse o homem à mulher: Disse o homem, desculpa, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher, né? Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Ou seja, a serpente que era linda virou esse animal asqueroso, feio que a gente vê hoje e passou a rastejar e comer pó todos os dias da vida dela. E Deus continuou: Porém, inimizade entre ti e a mulher. Aí Deus já lançou uma promessa aqui. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez. Em meio a dores de partos dará à luz a filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Ele disse assim, Deus ele já profetizou então que Jesus viria, que o nosso Salvador viria e que ele colocaria a inimizade entre a serpente e a mulher. Mulher em profecia significa igreja. Então a igreja passaria a ser inimiga de Satanás, da serpente. Só que Satanás feriria ao calcanhar da mulher. Quem? Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo teria que vir a esse mundo, morrer por nós, pelos nossos pecados. E Jesus veio e morreu por nós, pelos nossos pecados. Mas, graças a Deus, Ele nos salvou. E o grande conflito se instalou. Hoje, então, Deus ele busca pessoas que aceitam a Cristo, e aqueles que aceitam a Cristo herdarão a vida eterna. Mas, infelizmente, muitos não aceitarão a Cristo e não herdarão a vida eterna. Então, nós estamos vivendo em um grande conflito diário. E esse grande conflito é o nosso coração. A batalha, na verdade, onde ocorre esse grande conflito é o nosso coração. Deus tentando nos salvar todos os dias, nos alertando, e Satanás também tentando ganhar o nosso coração. Então Satanás ele lança dúvidas, indagações, tentações, se aproveita das nossas fraquezas, nos faz cair muitas vezes, enquanto que Deus, através do seu Santo Espírito Santo, tenta nos convencer todo dia do pecado, da justiça e do juízo,
e nos convida para que nós aceitemos essa graça salvífica de Deus, para que um dia nós possamos morar com Ele nos céus. Então, meus amados, nós estamos no meio de um grande conflito. E a partir do momento que Satanás, por legalidade, conseguiu enganar Eva e entrou nesse mundo, ele entrou trazendo sofrimento, maldade, doenças, ódio, contendas. E por que Deus não faz nada? Porque Deus é justo. Porque Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Então Deus, ele espera. Quem você vai escolher? Satanás, com as suas atitudes, ou você vai escolher Deus? Só que esse conflito ele não vai durar para sempre. Um dia Deus vai acabar com todo esse grande conflito. A questão é, de que lado nós estaremos? Eu oro a Deus para que Deus tire do nosso coração toda fraqueza, para que Deus nos abençoe, para que Deus nos dê forças para vencer Satanás, para que Deus tire essas mentiras que Satanás introduz na nossa mente todos os dias, que nós não somos capazes, que nós não temos jeito, que nós somos falhos, que Deus não nos ama, que Deus não nos importa com o nosso sofrimento. Eu oro para que Deus te abençoe, para que Ele abra seu coração, assim como o meu também. Eu também passo por lutas, não é fácil, porque a partir do momento que você escolhe Deus, você passa por uma grande e tremenda luta, porque o inimigo de Deus não quer que você vença. Ele não quer que você vença, ele não quer que você fique do lado de Deus, ele não quer isso. Ele não quer. Então a arma que nós temos é Jesus. Nós temos um sumo sacerdote que intercede por nós todos os dias. Eu não estou falando de santos, não, eu estou falando de Jesus, que é quem intercede por nós todos os dias. Basta a gente orar. Nós precisamos orar todos os dias para que Jesus, em sua misericórdia, nos perdoe dos nossos pecados e nos salve. Porque a salvação de Jesus é gratuita. Ele pagou um preço alto, preço de sangue. Mas nós temos que fazer a nossa parte. A gente precisa aceitar essa aliança. E não é fácil, né? Mas eu oro para que a gente consiga. Em nome de Jesus. Amém.